Vamos falar agora sobre algumas dicas para não cometer gafes na hora de escrever. O nosso convidado para trazer essas dicas aos nossos ouvintes é o professor de língua portuguesa do Colégio Positivo Master em Ponta Grossa, professor Claudinei Fernando Lichowski. Pronunciei o sobrenome corretamente, professor? Correto, Irajá. Aliás, por falar em pronúncia, as pessoas escrevem mal, escrevem de forma errada muitas vezes, porque tentam escrever aquilo que falam, né, professor? Exatamente, Irajá. Esse é um dos problemas que acontece na escrita, né? A língua portuguesa ela tem regras muito próprias para a escrita, que nem sempre estão tão próximas assim da nossa fala espontânea. Então, algumas vezes, até por questão de pronúncia, como você falou, as pessoas acabam fazendo algumas confusões aí, como, por exemplo, o mas e o mais, que é muito comum confundirem. Realmente, algumas confusões acontecem por culpa da tentativa de reproduzir a fala na escrita, né? E muitas vezes não ter muita noção de como aquela palavra fica na forma escrita. Aliás, vamos começar exatamente por esse ponto. O mas e o mais. Qual é a diferença, qual é a dica para poder utilizar a palavra de forma correta, professor? Olha, Irajá, eu vou te dizer uma coisa. O mas e o mais são, assim, aqueles parônimos, a gente chama de parônimos, palavras parecidas, que mais me chamam a atenção, porque você fala de duas palavras em que na hora de reproduzir na fala as pessoas aproximam muito o som, né? Mas na hora de escrever é preciso um certo cuidado e distraidamente a pessoa coloca a palavra que vem na cabeça. O que acontece é o seguinte, olha, o mais, com i, mais, ele é usado para soma, para indicar superioridade, eu sou mais alto que você, eu gostaria de ter mais dinheiro, esse é o mais, ele indica soma, ele indica um acréscimo. O mas, que é muito utilizado, mas nem sempre escrito da forma correta, ele vem sempre quando você vai falar alguma coisa que se opõe, que é ao contrário do que se espera. Por exemplo, eu gostaria muito de viajar no feriado, mas não tenho dinheiro. O fato de não ter dinheiro vai acabar anulando a sua viagem. Você gostaria de viajar, mas não tem dinheiro. Esse mas, para ficar fácil para o ouvinte, ele tem a mesma ideia do porém, do entretanto. Eu gostaria de viajar, entretanto, não tenho dinheiro. Eu gostaria de viajar, porém, não tenho dinheiro. Nessa hora você usa o mas. Ele é para indicar uma ideia contrária ao que se esperava. Eu li todo o livro, mas não entendi. Esperava-se que entendesse alguma coisa, mas você não entendeu. Nesse caso, se o mas. O mais é para somar, entendeu? Eu li 5 páginas, vou ler mais 6 páginas hoje. Você está somando. Bacana. Uma outra letra, um outro artigo que também, ou o verbo no caso, né, que também é bastante confundido, é a utilização do A. O A com crase, o A sem crase, o A acentuado e o A com H, professor. Como é que podemos diferenciar essas colocações do A em si? Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Outro problema que só acontece na escrita, né? Na hora de falar é A. Olha, Irajá, a crase é uma questão complicada, ela envolve uma série de estudos, não é muito fácil a gente conseguir definir a crase, principalmente apenas conversando, a gente não tem nenhum meio de mostrar isso visualmente. Uhum. Mas uma coisa eu vou te dizer, o grande problema ainda é esse A com H, esse a pessoa tem muita dificuldade de utilizar. Esse A com H, que é o H, o A e o acento, ele, na verdade, ele deriva do verbo haver, e ele significa, geralmente, o tempo passado. Eu moro aqui há 20 anos, por exemplo. Como eu disse, ele pode ser usado em outros contextos, o verbo haver tem uma série de sentidos, então, de repente, a pessoa pode ler em outro sentido, mas na indicação de tempo, ele sempre indica tempo passado. Eu moro aqui há 10 anos, eu parei de estudar há 5 anos. O outro A, sem o H, que o pessoal fala que é tempo futuro, na verdade a expressão assim, daqui a. Eu mudarei de emprego daqui a 6 meses. Eu vou me formar daqui a 6 anos, por exemplo. Então, daqui a. Aí você usa separado, daqui a e o A sem H. É o A normal, sem acento, sem nada. Sem nada daí. Uma outra questão, professor, o senhor falou em relação ao A com crase, eu tenho visto muito isso, com muita frequência mesmo nos sites de notícia, a utilização, alguns utilizam com crase e outros sem crase. Quando eles escrevem a frase lá, o acidente aconteceu às 12 horas e 14 minutos. Esse as é com crase e é sem crase, professor? Ótimo. Interessante. Aí nós estamos pegando um caso específico. Indicando horário, usa o sinal de crase. Só não usa se for meio-dia. Quando você fala que
loja abre ao meio-dia. Ao meio-dia, A mais O, porque o meio-dia é masculino, ao meio-dia. De 2 em diante, tudo com crase. 1 também, a 1h, às 2h, à meia-noite. Indicação de horário, usa o sinal de crase sim. Aliás, em relação ao horário, também tem uma outra dúvida, professor. Algumas pessoas colocam lá, vamos colocar lá 14h30. Colocam 14H30. Outras colocam 14H30M. E quando é hora cheia, 14 horas, 14H. Outras, 14H00. Qual é a maneira correta de escrever um horário, professor? Você vai colocar 14H30, por exemplo, vamos supor que sejam 14h30, 14H30 e 1 minuto M e N. Aí sim, 14H30 min, né, de minutos. Ah, daí tem que ter o M e o N também. M e N, isso mesmo, a abreviatura é essa. Agora, Irajá, também convém a gente comentar que muitas vezes essa indicação de horário vem em situações mais informais, numa conversa do WhatsApp. As pessoas acabam colocando 14:30, né? Mas a abreviação, digamos, mais formal é essa, 14H30 min, né? M-I-M-I-N, ponto. Professor, fui lá pagar uma conta, a mulher me deu o troco e eu agradeci. Obrigado ou obrigada? Excelente, boas perguntas. Essa nem eu pensaria, bem pensado. Quando você agradece, sempre esse obrigado, obrigada, vem de acordo com o sexo de quem está agradecendo, entendeu? Sexo ou gênero de quem está agradecendo. Ou seja, se você é um homem, você vai falar muito obrigado. Se você é mulher, você vai falar muito obrigada. Porque a ideia do obrigado é a seguinte: eu digo que eu me sinto obrigado a retribuir aquele favor. Portanto, se eu for uma mulher, eu vou olhar para a pessoa e vou dizer muito obrigada, no sentido de que eu me sinto obrigada a retribuir o favor. Se você me permite complementar, Irajá, a melhor resposta que você pode dar para alguém que olha para você e te diz muito obrigado, é você responder obrigado eu, ou caso você seja mulher, obrigada eu, né? As pessoas têm uma mania de, quando ouvem de alguém muito obrigado, olhar para a pessoa e falar assim, obrigado você. Isso soa grosseiro, porque a pessoa já está te dizendo que ela se sente obrigada a retribuir o favor, você olha para ela e fala assim, obrigada a você mesmo, né? Você é obrigado. Isso fica um pouco feio. Então o ideal é que você olhar para a pessoa e responder, obrigado eu me sinto obrigado. Ou responde de nada, ou responde disponha, né? Só evitar olhar para a pessoa e dizer, obrigado a você mesmo, né? Fica uma coisa meio assim, o obrigado a você. Agora, professor, quando eu for utilizar aí a palavra obrigado ou obrigada, eu uso o gênero também quando eu for apresentar uma situação do sujeito. Por exemplo, a menina foi obrigada a deitar no chão, ou ela foi obrigado a deitar no chão. Não, ela foi obrigada mesmo, exatamente. Vai concordar com a pessoa a quem você se refere, isso mesmo. Bacana. Outra dúvida, professor, bastante, tem plural ou uso sempre no singular? Tem plural. E quando usar o plural, professor? Interessante essa pergunta, porque as pessoas usam muito pouco a palavra bastante na prática. A gente costuma usar a palavra muito. Então a gente sabe que o bastante existe, mas não é uma palavra que a gente costuma usar com muita frequência. Então, isso impacta muito quem vai fazer alguma prova de concurso, alguma coisa assim, e vê o bastantes ali e pensa que não existe, né? O bastante ele é sinônimo de muito. Então, se o muito permanecer no singular, você substituindo pelo bastante fica no singular. Por exemplo, elas estudam muito. Veja que apesar de várias pessoas estudarem, o muito ficou no singular. Elas estudam muito. Então você vai falar que elas estudam bastante. Agora, se eu falo assim, elas estudam muitas matérias. Se elas estudam muitas matérias, que agora o que são muitas aí? As matérias. Estudam muitas matérias. Então elas estudam bastantes matérias. Se eu tenho muitos amigos, eu tenho bastantes amigos, no plural. Correto. Uma outra dúvida em relação também à palavra tem. Algumas pessoas utilizam com acento e outras sem acento. Quando é correto acentuar a palavra tem, professor? Boa pergunta também, porque eu já ouvi de alunos meus, e não de poucos, que caiu o acento do verbo ter. Ele não caiu, mas eu já ouvi algumas afirmações assim, professor, não usa mais acento, né? Usa. A questão é que às vezes ele aparece sem acento e às vezes com acento. Nisso você tem razão. Isso vai depender de quem tem alguma coisa. O tem sem acento, ele é o verbo no singular que a gente fala. Quando uma pessoa tem alguma coisa. Quando eu falo assim, o meu amigo tem um bom emprego. O meu amigo ele tem um bom emprego. Agora, se eu for falar os meus amigos no plural, os meus amigos têm bons empregos, por exemplo.
eles têm bons empregos. As pessoas têm seus problemas, elas têm os seus problemas, usa o acento. Sempre que for eles, elas no plural vai ser acentuado. Eles têm, elas têm. Agora, se é um singular, um ser no singular, você usa sem acento. Fulano tem vários problemas, então ele tem vários problemas sem acento. Ele tem sem acento, eles têm com acento. Bacana. Uma outra dúvida também em relação aos verbos ver e vir, que também são muito semelhantes quando aplicados na terceira pessoa do plural, né, professora? Exatamente. E é o mesmo caso do verbo ter. Assim como eu digo ele tem alguma coisa, eu digo ele vem à minha casa, por exemplo. Ele vem à minha casa. Uma pessoa vem, sem acento. Se for mais de uma pessoa, meus amigos vêm à minha festa hoje à noite. Os meus amigos vêm, eles vêm. Aí usa o acento. Eu vou aproveitar, Irajá, para ilustrar isso com outros verbos, para ficar mais fácil de perceber. Se eu for usar o verbo trabalhar, por exemplo, eu digo assim, ele trabalha no singular. No plural, eles trabalham, o verbo muda. Sim. O meu amigo estuda, os meus amigos estudam, então fica no plural. O verbo ter, ele não muda na hora de falar. O meu amigo tem, os meus amigos têm. A única coisa que vai mudar nos amigos no plural é o acento. O verbo vir também. O meu amigo vem à minha casa, sem acento, ele vem. Os meus amigos vêm é com acento, eles vêm. Então a única coisa no verbo ter e no verbo vir que vai mudar é o acento quando for várias pessoas que têm ou várias pessoas que vêm. Professor, a gente sabe que muitos ouvintes que estão nos acompanhando fizeram aula de português, aprenderam o português antes da reforma ortográfica. E muitas pessoas não entendem muito essas mudanças que ocorreram, principalmente em relação à acentuação, em relação ao uso do hífen, enfim, várias dicas que mudaram aí, até mesmo a acentuação de algumas palavras. Qual é a dica que o senhor dá para essas pessoas, no caso específico, pessoas com um pouco mais de idade, que não conseguem entender essas mudanças que ocorreram aí já, se não estou enganado, já há mais de 10 anos, né, professor? O acordo ortográfico, ele é um acordo, na verdade, de 1999, mas ele foi assinado por todos os países participantes em 2009, e a partir de 2009 ele passou a valer, né? A gente teve um tempo de transição, mas assim, o tempo de transição é aquele tempo em que você ainda pode usar o trema ou não, né? Então tem um tempo ali em que a pessoa podia escrever de uma forma ou de outra, por exemplo. O trema foi uma das questões que o acordo alterou, porque ele foi extinto na língua portuguesa como um todo. Mas o que acontece? Então, 2009, assim que foi assinado, o acordo foi ratificado por todos os países, toda a revista que você via na banca de revista, já os livros na livraria já estavam todos com o novo acordo. Então, a partir de 2009 a gente já começou a ver a nova ortografia em todo lugar, então você está certo que há 10 anos, né, está se usando a nova ortografia. Uhum. Obviamente, como você comentou, as crianças não sentem esse impacto da mesma forma, porque hoje uma criança de 12, 13 anos, ela já aprendeu a escrever pela nova ortografia. As pessoas mais antigas ainda estranham muitas vezes, porque 10 anos, para nós que temos mais idade, não é tanto tempo assim. Com relação às mudanças, Irajá, obviamente que para você ficar por dentro de todas, teria que realmente fazer uma pesquisa um pouco mais extensa. Existem alguns vídeos, às vezes, na internet também, sobre o novo acordo ortográfico que podem explicar isso aí. Mas eu gostaria de ressaltar, o trema, ele deixou de existir nas palavras em língua portuguesa, né? Algumas palavras de origem estrangeira, sobrenomes, como o sobrenome Kirten, que é escrito K-U, e esse U tem trema, ele mantém porque é um sobrenome estrangeiro, mas a língua portuguesa não usa mais, né? Então vai falar em linguística, que tinha trema, pinguim tinha trema, hoje não existe mais trema na língua portuguesa. Outra dica interessante são o que a gente chama de ditongos abertos, el, ei e oi, especialmente ei e oi, que é usado em palavras como ideia, heróico. Não existe mais acento nessas palavras, porque ei e oi só devem ser acentuados agora no fim da palavra, como é o caso da palavra herói, ela continua com acento. Uhum. Mas se a palavra for paranoia, não está no fim. O oi não está no fim da palavra, não acentua. Então, quando tiver oi e ei, ideia, estreia, tudo sem acento agora. Bacana. Professor, essa questão aí das redes sociais, principalmente o WhatsApp, que está super comum, mundo afora, ela acaba dificultando o aprendizado do português, até por conta dela completar, o aplicativo completar a palavra, e outro aspecto, as pessoas buscarem abreviar as palavras que estão escrevendo? Olha, essa é uma pergunta que ela pode ser, eu digo para você que
para cada professor que você perguntar, ele vai acabar te dando uma resposta. Claro, aí tem grupos, né, que dizem, olha, eu acho que piorou, eu acho que não, eu vou te dizer qual é a minha opinião e da qual compartilham vários colegas. Pois não. Eu não acredito que as redes sociais como o WhatsApp, o próprio Facebook, em que a pessoa tem a página dela, escreve do jeito dela, eles acabaram piorando a escrita das pessoas. Eu creio que não. Porque a primeira parte boa é que as pessoas passaram a escrever mais. Né? Antes a gente conversava muito, hoje a gente escreve muito mais. Antigamente, para você passar um bilhete para um amigo, você tinha que escrever e passar o bilhete de algum meio. Hoje você escreve pelo WhatsApp e na hora ele recebe. Então as pessoas estão escrevendo mais, eu vejo isso com bons olhos. Em relação às abreviações, por exemplo, o você virar um VC, o hoje virar um HJ, eu não creio que isso atrapalhe na escrita, quando se exige, claro, uma escrita mais apurada, porque geralmente as pessoas têm a noção de que você não é um V e um C, que o também não é um TBM. Então eu creio que essas abreviações não atrapalham na escrita da pessoa, porque as pessoas, quando vão escrever um texto mais formal, elas têm que ter a noção de que aquela abreviatura não cabe, e via de regra elas têm. Agora, em relação a gente ver o mais sendo usado no lugar do mas, ou outros, né, equívocos comuns, sem as redes sociais eles aconteceriam da mesma forma, entende? Sim. Então eu creio que elas até acabaram melhorando em algum aspecto a escrita das pessoas, porque as pessoas passaram a prestar mais atenção nas palavras, passaram a ler um pouco mais com a internet também, quando eu digo ler artigos que são publicados na internet, que são escritos de acordo com a norma culta. Então acho que aproximou um pouco mais as pessoas da língua escrita, as redes sociais fizeram isso. Mas, claro, né, as pessoas se espantam por ver as abreviaturas, por ver o descompromisso de algumas pessoas na hora de escrever em rede social, mas esse descompromisso com o cuidado da escrita, ele existiria sem a rede social da mesma forma quando essa pessoa fosse escrever um bilhete, uma carta. Então eu não vejo que piorou. Eu acho que em alguns aspectos até melhorou, em outros aspectos apenas acabou refletindo aquela escrita que, se não fosse a rede social, ela também teria esses mesmos problemas, sabe? E são dificuldades que as pessoas muitas vezes sempre tiveram mesmo, nem sempre é uma falta de vontade de escrever direito, né? Bacana. Professor, para a gente encerrar, eu vou colocar aqui três coisas que devemos fazer de uma forma correta, mas eu gostaria que o senhor elencasse a importância de cada uma no contexto de um português correto como um todo para o cidadão. Ler, falar e escrever. Qual é a importância de cada ato desse? Qual deve vir primeiro? Por onde eu devo começar, professor? Excelente, me colocou numa enrascada aí agora, hein? Ler, falar e escrever, o que será que é mais importante? Eu digo assim, a gente entra na escola falando, né? A gente aprende a falar. O grande problema da fala, eu não gostaria de colocar como um problema, porque na verdade isso é algo tão natural, é que você vem falando de acordo com o ambiente em que você está inserido. Então, eu digo que esse é o grande problema, porque você já vem para a escola com uma gramática, que seria aquele conjunto de regras, né, para o uso da língua, uma gramática internalizada, que você já aprendeu na sua família. Então, se na sua família as pessoas não cuidam da concordância e falam dois pão, né, é normal esse tipo de simplificação da língua. Os meninos estão jogando bola, os meninos. A gente acaba fazendo isso mesmo, e a gente traz essa fala para a escola. Falar é extremamente importante, claro, é algo inclusive natural. Mas quando você vem com vícios de fala, isso pode complicar a tua escrita. A parte boa é que depois de falar, a gente primeiro vai ter o contato com a leitura e depois com a escrita, né? Você não toca violão sem ter ouvido música antes. Você não cai numa piscina e sai nadando sem nunca ter visto primeiro como é que alguém nada, né? Então, primeiro a gente tem o contato com a escrita, e essa escrita ela tende a corrigir um pouco essas falhas que na fala podem acontecer e poderiam ser reproduzidas na tua escrita, mas a leitura te dá um contato com a escrita de um outro alguém, e a escrita com a qual a gente tem contato na escola, através da leitura, geralmente é uma escrita em que a gramática é seguida, né, de maneira mais fixa um pouco. Então eu digo assim para você, falar é essencial, tem que falar. Agora, vai dizer assim, mas tem que falar correto? É difícil colocar o correto na fala, o que seria o correto, porque a fala vai se adaptando às situações. Falar com a família, falar com o médico, falar com o professor, com a namorada, essas falas elas vão se adaptando, não existe uma fala, né? Certo. A escrita, ela já é um pouco menos maleável, você escreve sem muito compromisso na rede social, onde você tende a reproduzir a fala, e um pouco mais de compromisso na escola, no seu trabalho. Então, assim, a escrita, ela é algo muito importante, mas primeiro vem a fala, depois eu creio que a leitura é muito importante, e da leitura deriva a boa escrita. Porque não adianta o professor na escola te passar uma porção de regra, se
que o teu contato com a palavra escrita é pouca, você não vai conseguir escrever bem. Então a leitura vai trazer esse primeiro contato, né? Não adianta a aula técnica de violão se você não gosta de ouvir o violão antes. Então eu creio que primeiro a fala, depois a leitura e aí a escrita. As pessoas estão pulando o segundo. Foi muito interessante a sua pergunta, porque as pessoas aprendem a falar e saem escrevendo. Exatamente. E elas estão pulando a leitura, e por isso que a escrita está com tão pouca qualidade. Não é só uma questão de estudar a língua portuguesa, mas de ter contato com a boa escrita, né? Bacana. Professor Claudinei, eu quero agradecer a sua participação conosco aqui na Difusora. Eu agradeço muito e já um grande abraço a todos. Grande abraço. Conversamos aí com o professor de língua portuguesa do Colégio Positivo Master em Ponta Grossa, professor Claudinei Fernando Lichowski, dando algumas dicas aí para não cometer gafes, principalmente na hora de escrever.